Palavra de Deus, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 15. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que nosso homem exterior se corrompa, o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Deus, eu te dou graça, eu te honro, glorifico a ti, Pai. É Santo Deus de poder, Pai. Toma, Deus, nossos corações, faz de nós segundo a tua grandeza, segundo a tua graça, Pai, em nome do Senhor Jesus. Guarda os nossos corações em ti, Pai, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Paulo tem uma coisa incrível em Paulo. A teologia diz que Pedro é o pai da igreja. E a gente não discute isso. De fato, houve uma relação ali muito próxima. Contava isso para alguém, compartilhava isso com alguém recentemente. Quando Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei minha igreja. A palavra Pedro no grego, né, Fábio, é Petros, que é pedra, que é uma pedra que se esmiuça, que quebra. A palavra para rocha no grego é uma outra palavra. É aquela substância que não se quebra, é a rocha mesmo. Então Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu és Petros, tu quebra, tu me nega, tu é inconstante. E sobre a rocha, ou esta rocha, eu construirei a minha igreja, mas tu vais cuidar dela. Então, exatamente do grego, Jesus Cristo ele não constrói, ele não diz que iria construir a igreja em cima de Pedro, mas que Pedro seria um mordomo, o fiel mordomo, o pai, aquele que iria conduzir aquela igreja que seria fundada sobre a rocha, que era o próprio Jesus Cristo. Então, interessantemente, nós encontramos aqui, Paulo, ele chama posteriormente isso, que nós estamos sobre esta rocha, firmados sobre esta rocha, e esta igreja que é edificada, esta igreja que continua. Então, Pedro é conhecido historicamente como o pai dela, mas aí a teologia diz que, se Pedro é o pai, Paulo foi a mãe, porque Pedro ajudou Cristo, entre aspas, a fundar a igreja, mas Paulo ensinou a igreja a andar, Paulo curou o umbigo da igreja, Paulo ensinou os primeiros passos da igreja, Paulo curou os primeiros arranhados da igreja. Então ele foi mais ou menos a mãe da igreja, o maior escritor do Novo Testamento em número de livros, foi Paulo. E Paulo ele faz isso de uma forma muito incrível com a igreja, ele vai ensinando a igreja a caminhar. E aqui no capítulo 4 de 2 Coríntios, do versículo 1 ao 14, nós temos 3 mensagens claras. O fator da pregação do Evangelho. Até chegar no 15, ele fala de como é importante, de como ele foi chamado para anunciar as boas novas, o Evangelho do poder, o Evangelho da graça, de como ele havia sido escolhido para proclamar as chagas de Cristo na cruz do Calvário. Nós encontramos também que, por amor deste Cristo crucificado, nós somos entregues à morte o dia todo ou o tempo todo. Nós somos entregues à cruz, à crucificação, nós somos entregues à renúncia o tempo todo por amor de Cristo. Isso é fato, isso é básico da teologia. E uma terceira coisa que nós aprendemos do versículo 1 até o 14, para chegarmos no 15, é que nós seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou Cristo no terceiro dia, ou seja, o Espírito Santo de Deus, foi destinado a nos ressuscitar no grande dia. Então é algo garantido, né? Porque o Espírito Santo já fez um teste eterno, um teste sobre-humano, um teste muito maior do que me ressuscitar. Ele ressuscitou Cristo, o Filho de Deus. Então não há dúvida que ele sabe os mecanismos, não há dúvida que ele está treinado, não há dúvida, e Paulo, se vocês lerem em casa depois dos versículos anteriores, vocês vão ver isso, que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo,
está destinado, está escalado, está chamado para nos ressuscitar no dia do juízo, ou no dia do Senhor, ou no dia da vida eterna. Enfim, a garantia de que nós seremos ressuscitados, porque o ser, a pessoa que irá nos ressuscitar, já fez isso, e fez isso com categoria, e fez isso com poder, com primazia, com luz, e fez isso sem nenhum atropelo ou erro primário. Então, nós seremos ressuscitados no grande dia. Aí ele chega no 15, que é o que eu gostaria de observar nesta noite. E aí, nesses últimos fragmentos, eu observo três coisas. A primeira, no versículo 16, que existe em nós duas sequências nítidas, o homem exterior e o homem interior. E Paulo faz essa distinção clara, né? Em alguns outros momentos, chama de velho homem, novo homem, velha natureza, ou nova natureza, raça adâmica, ou raça de Jesus Cristo, cristã, enfim. Mas Paulo fala de dois homens nítidos, carne ou espírito, independentemente do momento bíblico que estivermos. Essa dualidade humana de externo e interno, de força e de fraqueza. E o próprio Jesus diz isso quando está prestes a ser crucificado. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E Paulo aqui está falando disso, do corpo corruptível. Então, em primeira instância, desse homem exterior e do homem interior, eu quero falar do exterior. O exterior é esse homem nosso que está cansado. E é engraçado, né? Porque hoje eu estava com essa sensação de cansaço. Não sei se era o clima, tanta coisa para pensar, tanta coisa para... E aí eu falei assim, poxa, mas eu não posso estar cansado, eu estou de férias. Em tese, quem está de férias não fica cansado, né? Mas é engraçado porque essa mesma reação, ela se dá na vida espiritual. Pô, eu estou de férias, 40 dias de férias, é para matar qualquer CLTista, ou CLTista, CLT, carteira assinada aí, de inveja, né? Porque você só tem 30 dias, mas esse ano nós coincidimos com o feriado, enfim, 40 dias de férias. Então, 40 dias de férias, e ainda assim, o corpo cansa. E a vida espiritual é algo semelhante. Você já sabe que você já está de férias, que você não será condenado, que você terá a eternidade. Ainda assim, aqui neste mundo, nós nos cansamos. Porque a carne, na verdade, Jesus bem diz, ela é fraca. Ela se cansa desse tempo, ela se cansa dessas mazelas, ela vai se moendo com o dia a dia, e chega um momento que nós estamos abatidos, nós estamos cansados. Né? É tanta pressão, é tanta coisa, né? Às vezes o Iago chega lá assim, eu estou de férias, eu estou cansado. E como bons pais, de qualquer ADN Chloe, a gente sempre fala a mesma coisa. Cansado de quê? Você não faz nada. Mas a verdade é que o nosso corpo exterior, esse corpo corruptível, você sabe que desde o dia que você nasceu, você está em processo de degradar. Você está acabando. Você está deteriorando. Uns com mais rapidez, outros mais lentamente. Mas todos nós caminhamos para o fim. E isso parece que nos leva, tanto mentalmente, emocionalmente, quanto fisicamente, a ir sofrendo as agrulhas deste tempo. Mas aí Paulo 16 fala assim, o homem exterior, ainda que o homem exterior esteja cansado, corrompido, ainda que o nosso homem exterior, ele se corrompa, contudo, aí o homem exterior, aquela força que há dentro de nós, ela se renova. Tá, e ele ainda usa essa expressão, de dia em dia, ou seja, todos os dias, nosso interior vai se renovando, vai se refazendo, ele vai se recompondo. Então é mais ou menos assim, você está em decomposição. Mas quando você encontra Cristo, ainda que seu homem exterior está se decompondo no dia a dia, o seu homem interior está se recompondo. Ele está se fortalecendo. Interessantemente que as pessoas têm procurado nesse tempo diversos mecanismos, e hoje, como seres pensantes, racionais, nós não descaracterizamos nenhum desses mecanismos.
Seja o psicanalista, o psiquiatra, o psicólogo, tem alguns que procuram macumbeiro, enfim. Cada um procura o que melhor lhe aprouve. E nós acreditamos que todos esses mecanismos ajudam, de alguma forma, o ser humano a se recompor por dentro. Mas nós cremos, em detrimento a todas essas ajudas que existem, nós cremos que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós e Ele é a força maior que recompõe o nosso interior. Salomão escreve que o Espírito do homem é a luz do Senhor. Então a nossa intersecção com Deus, qual é o corpo? Não, Deus não tem corpo. Ainda que Jesus nasceu em carne, Ele foi glorificado. Ainda que Jesus Cristo tenha nascido em carne, Ele já superou isso. Está no céu, assentado à direita de Deus. Então, nossa intersecção com Deus, o que nos faz similares, semelhantes ou ligados a Deus, não é nosso corpo. Será que são nossos atributos? A beleza, a Bíblia diz que Deus é lindo. Eu sou lindo, então é isso que faz a gente ter uma ligação? Também não. Porque, por mais bonito que sejamos, jamais conseguiremos atingir a beleza da santidade de Deus incorruptível. São os atributos? A Bíblia diz que Ele é onisciente. Eu sou inteligente, mas lamentavelmente, eu não sou onisciente. Gostaria de ser. Então, não é isso que me une a Ele. O que me une a Ele é o meu espírito. E aí, quando eu tenho o Espírito Santo dentro de mim e ando em comunhão com esse Espírito, porque também não basta tê-lo dentro de mim para que o meu homem interior se renove dia a dia. Eu preciso estar em comunhão com Ele. Fui no velório do primo da Marilda, lá na Vila Sertaneja. Vocês não sabem onde é isso. É lá no meio do mato. É lá, se você andar mais 10 metros, você chega na casa do Chiveque. É tão distante. Aí eu bati a roda do carro numa pedra. Aí quebrei uma roda. Passei em séries, cara, alinhou a roda, mas ficou um sinalzinho no painel do carro. Seu carro é disfunção de calibragem. Esse carro vai capotar qualquer hora desse. Tá, vai. Hoje eu levei a concessionária. O mecânico falou assim, vem cá, filho, vou te ensinar um trem, uma mágica. Aqui no painel, aqui tem um botãozinho chamado CAR. Você aperta no CAR. Aí você calibra os pneus, tudo igualzinho. 32 em tudo, ou 34 em tudo, ou 30 em tudo, enfim, tanto você quiser. Aí você vem aqui e aperta no CAR. Aí vai aparecer aqui, ó, calibragem. Aí você põe confirmar, acabou a luzinha. A luzinha serve para dizer que está descalibrado. Mas depois que você calibrar, você precisa desativar ela para contar para o carro que você já resolveu o problema. E aí eu fiquei pensando, poxa, o que me adianta ter um carro tecnológico se eu não sentar lá para estudar, me aproximar dele e saber como é que ele funciona? E aí eu fiquei pensando, do que me adianta ter o Espírito Santo dentro de mim? Adianta muito, que eu vou para o céu, glória a Deus. Mas aqui no dia a dia, no executar da vida, no viver da vida aqui sobre essa face da terra, o Espírito Santo dentro de mim, mas eu não tenho proximidade com Ele, eu não li o manual. E a gente tem uma preguiça eterna de ler manual, né? Nós conhecemos assim, o meu cunhado que lê manual, o Fábio parece que lê manual. Raras as pessoas que a gente compra os trem e vai lá fuçando até aprender o básico. As funções mais excelentes a gente não aprende nunca porque fica com preguiça de ler o manual. E o Espírito Santo está dentro de nós. E o manual está debaixo do nosso braço, chamado Bíblia, ou no nosso celular. Mas a gente fica com preguiça de ler o manual, e aí a gente não opera tudo que ele tem para renovar o nosso homem interior. Porque é mais ou menos assim, o meu espírito, ele se relaciona, é a lâmpada do Senhor, ele se relaciona com o Espírito Santo de Deus. Então, se o meu homem interior, ou se o meu espírito, como Paulo fala em outros momentos, ele está fraco, ele está sem ler o manual, ele está sem proximidade com o Espírito Santo. O homem exterior está só se decompondo, é preocupação com o carnê, com o boleto, com o filho, com isso, com aquilo, com vazamento na pia.
Enfim, o nosso homem exterior, ele vai se corrompendo, ele vai se danando cada dia, se lascando cada dia, e a gente esquece de alimentar o interior ao relacionar-se com o Espírito Santo de Deus, e chega um dia que a gente está amuado, e chega um dia que a gente não dá conta de levantar. Mas Paulo diz que nós temos que nos atentar para as coisas que são do eterno, para as coisas que são do alto. E diversas vezes nós vamos encontrar essa expressão em toda a Bíblia. Estar atento àquilo que vem do céu, estar atento àquilo que é do alto. Já contei uma historinha aqui do urubu, mas vale a pena relembrar a historinha do urubu. Vocês sabem o que tem uma coisa que a gente estuda lá na quarta série, no 5º ano, lá do fundamental, chamado decompositores. Eles são as bactérias, uns trem aí, uns bichinhos, que decompõem, ele vai lá e apodrece a carne do indivíduo depois que ele morre, do bicho. Se não tivesse eles, o bicho ia ficar fedendo ali na rua, ali 5 anos. Mas eles entram em decomposição. Os decompositores vão, dentre eles está o botulismo, que é fatal, que quando o homem se contamina, quase sempre morre. E a ciência chegou à conclusão que toda carniça, toda putrefação, ou seja, carne apodrecendo, é riquíssimo no botulismo, né? É a bactéria? É a bactéria do botulismo. Mas o urubu come bactéria do botulismo, então, aos montes. Ele deveria morrer. Como é que ele faz? Aí ele descobriu, o Criador fez nele uma técnica para ele poder digerir a carne em decomposição rica em bactéria do botulismo. Ele come, levanta voo e fica pairando acima da atmosfera até fazer a digestão. Porque lá o ar é rarefeito e mata a bactéria do botulismo. Aí alguém disse assim, que nós somos tipo urubu. Você é um urubuzinho. Pelo menos deveria ser. A gente vive aqui embaixo, no meio dessa carniça chamada existência, mundo que jaz do maligno, mas nós respiramos lá em cima, no trono de Deus. Vou falar de novo. Então todos nós somos uma espécie de urubuzinho. Uns mais brancos, outros nem tanto. Nós vivemos aqui embaixo, no meio dessa carniça chamada mundo que jaz do maligno. Nós vivemos aqui sim. E o nosso homem exterior, ele vai se decompondo. Ele vai se cansando com tanta bagaceira que a gente tem que viver. Mas a palavra de Deus diz que, de vez em quando, a gente levanta voo e vai lá para o trono. E lá, o nosso homem interior mata a presença do Espírito, mata todas as bactérias deste mundo que jaz no maligno, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então funciona assim, ainda que o nosso homem exterior esteja cansado, esteja em decomposição, nós podemos, em Cristo, pela graça de Deus, olhar para o alto e focar naquilo que é eterno. No versículo 17, ele frisa, nós vivemos aqui, e aquilo que nós vivemos aqui, o que vivemos aqui é tribulação. E ele escreve porque a nossa leve e momentânea tribulação. Tem dia que não é nem leve, nem é momentânea, não é? Tem dia que parece que não vai acabar. Mas a verdade é que o que vivemos aqui são as tribulações previstas por Jesus. No mundo tereis aflições. Aí tem até uma historinha. Diz que a velhinha lá da igreja chegou para o pastor num momento de oração, naquele tempo que podia, né? Você botava a mão na cabeça, hoje a gente não faz mais isso, pelo menos até passar a pandemia. Aí a velhinha chegou lá para o pastor e falou assim, pastor, eu quero que você ore para mim não ter mais nenhum problema. Oh, glória, né? Quantos nessa noite quer que, tipo neopentecostal, quantos aqui presentes quer que eu ore por você, porque você não tem mais nenhum problema, levante suas mãos. O Fábio levantou, a Sandra, o Rael. Aí o pastor chamou a velhinha, vem cá, botou a mão na cabeça da velhinha e disse, Senhor, mata ela agora. A velhinha saiu correndo, que é isso, pastor? Ficou doido, voltou a usar droga? Eu disse, não, o único jeito de não ter nenhum problema aqui neste mundo é morrendo. Porque vivo aqui, o próprio Jesus Cristo diz, no mundo tereis
aflições. Mas aqui no versículo 17 ele diz assim, mas elas produzem um peso eterno de glória muito excelente. Isso quando o homem interior se renova. Por isso que o ímpio se mata. É por isso que o ímpio se embriaga. É por isso que o ímpio usa drogas, para esquecer a existência. Nós não. A vida é tão pesada para mim quanto para qualquer noiado que está lá andando perambulando pelas ruas da cidade nesse exato momento. A diferença é que a tribulação dele, ele tenta resolver se entorpecendo para esquecer a existência. A minha tribulação eu tento resolver enchendo-me do Espírito, respirando lá em cima, para que essas tribulações, para que essas angústias se tornem em peso de glória em Cristo Jesus. E muito mais excelente, diz Paulo. Então é interessante, porque existe uma coisa chamada graça comum, não é? Que é derramada sobre todos os seres humanos. Tipo assim, o sol nasce para todos. Né? Todo mundo é abençoado pelo sol. Né? Nós temos o oxigênio para todos. De vez em quando alguns ficam sem. Mas existem diversas coisas que estão aí disponíveis a todos, inclusive as tribulações. Estamos passivos de todas as tribulações existentes. Crente pega Covid, não crente pega Covid, tem uns crentes que morrem de Covid, tem uns crentes que não morrem de Covid, tem uns ímpios que morrem de Covid, tem uns crentes que morrem de Covid, enfim, todos estamos debaixo deste mundo que jaz no maligno. A diferença de tornar-se um eterno peso de glória é encher-se do Espírito de Deus e renovar no seu homem interior. E se faz isso olhando para a eternidade. Incrivelmente se faz isso olhando para a eternidade. E aí ele termina no 18 isso. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que não se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E aqui ele faz a dualidade do mundo material, ele traz à tona a realidade, a dualidade do mundo material com o mundo espiritual. E o homem ímpio, ele insistentemente ignora a existência do mundo espiritual. E aí todas as causas de tudo que acontece na vida dele, ele atribui ao aqui e agora. Já viu como o ímpio ele é desesperado? E ele é desesperado porque ele é ansioso. E ele é ansioso porque ele não tem perspectiva. Uma diferença nítida entre nós, os que cremos, e aqueles que não creem, deveria ser a eterna expectativa da esperança de que Cristo vai voltar, de que Ele toma conta de todas as coisas, de que Ele está no controle. O salmista chega a escrever que a justiça do justo é como a aurora da manhã, ela vai rompendo até chegar à luz, dia perfeito. Sabe o que é sol a pino? Quem sabe o que é sol a pino? Cristiano, não é possível, fez história, se não soubesse o que é sol a pino. Sabe, pastor sabe? Marilda sabe? Hã? O sol do meio-dia? É uma definição. Qual uma outra boa definição? E o que acontece? Não há sombra. Sol a pino é quando você está lá em pé e não tem sombra em lugar nenhum. Ela fica reta, o céu está reto. O sol, melhor dizendo, está reto. É conhecido como sol do meio-dia. Agora, nessas disfunções temporais que nós vivemos, às vezes o sol do meio-dia não dá sol a pino. Mas, enfim, sol a pino é aquele sol que não dá sombra. E o que o salmista quis dizer é exatamente isto.
Que a vereda do justo, a luz do justo, ela vai rompendo, ela vai brilhando, ela vai se organizando, até que não tenha sombra, até que seja dia perfeito, até que seja meio-dia, até que seja sol a pino. Quando cremos, quando andamos com Jesus Cristo, há uma tendência, uma forte tendência de vivermos uma vida de sol a pino. Só que tem um detalhe, quando o sol está a pino, não tem sombra, mas tem sol? Tem calor? Para as pessoas que não têm cabelo, é a pior hora do dia. Vocês não sabem como arde. O fato de dizer que a nossa vereda, a nossa luz, ela vai brilhando até se tornar dia perfeito, não quer dizer que o crente vai ficar isento do calor queimante do sol, não. Das tribulações desse tempo, não. A diferença é que nós sabemos, nós cremos, nós temos a boa esperança de que ainda que o sol esteja ardente, não há sombra. Traduzindo para a linguagem de hoje, a diferença do crente e do ímpio é que o crente, quando a vida está cheia de tribulações, ele olha para o alto e ele sabe que há esperança. Ele sabe que amanhã vai ser um dia melhor, ele pode crer, ele pode acreditar, ele pode confiar, ele sabe a quem recorrer. Aí Paulo então fala assim: não atentem para as coisas que são que se veem, para essa coisa imediata. Toda ansiedade, angústia e desespero é fruto direto da necessidade, às vezes ilusória, do imediato. Lembram do nosso amiguinho Esaú? Ele chega em casa, depois de uma caçada sem matar nada, chuta as botinas, joga a espingarda num canto do rancho e sai aos berros: eu vou morrer de fome, estou prestes a morrer de fome. Jacó, mais safo, olha e diz assim: ó, eu tenho um guisado ali, eu troco o seu direito de ser primogênito. Já preguei nisso no passado. Esaú simplesmente olha para ele e fala assim: do que me adianta direito de ser primogênito se eu morrer de fome? Caramba, quem é que morre de fome das 7 da manhã até as 3 da tarde? Ninguém. Não é possível. Você vai morrer de muitas coisas, mas de fome não deu tempo. Eu assisto Largados e Pelados, eles ficam 5, 6 dias, 10 dias sem comer nada e não morrem. Aquilo é o desespero do imediato. Eu quero um carro, mas só se for ontem. Eu quero um celular, mas só se for ontem. Eu quero um emprego, mas só se for ontem. Eu quero um marido, mas só se for ontem. E aí, de qualquer forma, qualquer um, de qualquer jeito, a qualquer preço, eu enfio a cara e resolvo no imediato. Não levei em consideração que as coisas que se veem são temporárias. Carro acaba, celular torra, morre, né? Agora você usa essa expressão: morreu o celular. Marido, arruma outro e vai embora. É tudo imediato, temporário, aqui debaixo do sol. Para aqueles que estão na leitura bíblica, estamos lendo Eclesiastes. E Salomão, mesmo no inglês, Salomão dá um show de debaixo do sol. Debaixo do sol é tudo efêmero. Debaixo do sol, tudo é vaidade. E aprendi essa palavra nova no inglês, né? Vanity, vaidade. Tudo é vaidade. Por que é vaidade? Porque passa. Aí Paulo dá esse conselho: olha para as coisas que são do alto, as que são invisíveis. Elas não são temporais, elas são eternas. Eu acho isso interessante quando Paulo nos chama, e eu vejo aqui uma reação em cadeia, ou uma cadência lógica. Encha-se do Espírito,
e seja fortalecido o seu homem interior, que ele se recompõe. Porque o homem exterior caminha para a decomposição final. Você vai viver aqui, sim, tribulações. Vai viver aqui, sim, angústias. Mas elas vão se tornar em peso de glória. Ou seja, você terá galardões quando chegar nos céus. E, por fim, eu sinto Paulo dizendo assim, meus queridos, se bem que Paulo não usava a expressão meus queridos, né? Eu sinto Paulo dizendo assim, ô raça de víboras, combinava mais com ele. Perde tempo com as coisas que são temporais, não, porque elas são temporais, são passageiras. Tudo vai passar. Investe sua vida nas que são eternas, nas que não são temporais, no reino de Deus, na expectativa da vinda de Cristo, a alimentar o Espírito Santo dentro de você, a se fortalecer no homem interior, para que você possa dar conta de levantar cada dia e vencer essa vida. Atente-se, então, para aquilo que é eterno. Olhe para aquilo que é eterno. Nós, cristãos, temos algumas benesses, como, por exemplo, temos a mente de Cristo. Paulo escreve isso aos Coríntios. Ou seja, nós podemos pensar nas coisas eternas. Nós temos o selo do Espírito. Estamos nas mãos de Deus e ninguém pode tirar. Nós temos os olhos espirituais abertos. Acha-se incrível? Nós temos os olhos espirituais abertos, ou seja, nós não precisamos viver como se o mundo se resumisse àquilo que vemos. O ímpio não, ele vive assim. Por isso é que ele tem um afã de ganhar dinheiro, de adquirir coisas, porque a expectativa, a alegria dele está no que se vê, no que se possui, no que se ajunta. Mas nós não, nós somos filhos de Deus, mente de Cristo, somos abençoados. Nós não vivemos mais nas trevas, nós agora vivemos na luz. Somos filhos de Deus. Podemos começar a valorizar o que é eterno e a servir Jesus Cristo, por gratidão à sua infinita graça que foi derramada ali na cruz, para que pudéssemos ser salvos, para que pudéssemos ser abençoados. Que Cristo habite ricamente pela fé em vossos corações. Que Cristo te chame a atentar para as coisas que são eternas. Que você possa se libertar deste mundo e que nós possamos servir Jesus Cristo gratos, cheios de gratidão, porque Ele habita em nós, nos fortalece, enche os nossos corações de alegria e nos chama para aquilo que é eterno, para aquilo que não passa, para aquilo que não perece. Deus, eu te dou graças, eu te honro, Pai. Tu és santo, Tu és Deus de glória, Pai. Deus soberano, Pai. Toma, Deus, os nossos corações e enche-nos de Ti. E faz-nos cheios, ó Deus, da Tua misericórdia, Pai. Guarda as nossas mentes em Ti. E leva-nos, ó Deus, à Tua presença. Leva nossos pensamentos a Ti, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aí Jesus fala assim, para a gente louvar ao Senhor. Onde está o teu coração, aí está teu tesouro. Se o teu coração está nas coisas celestiais, o seu homem interior se renova. Se o teu coração está neste mundo, o seu homem exterior se decompõe. E aí a gente vê desespero no seu olhar e na sua alma. Então fortaleça-se no seu homem interior. Faça como Paulo. Paulo chega a orar. Senhor, leva os meus pensamentos cativos, amarra eles em Cristo Jesus, para que eu pense nas coisas eternas, nas coisas celestiais. A Ele toda a honra, toda a glória.